Presidente, o primeiro livro a ser sorteado da Conceição Campos, A Letra Brasileira de Paulo César Pinheiro, uma jornada musical. Carlos da Silva, TV SBT Brasília. Está presente? Não. Próximo. Márvio Lourenço, Pânico na Band, Bandeirantes, São Paulo. Está vindo o pessoal da imprensa de lá, é? Vamos ver agora. Isaldo de Souza, Correio de Notícias, São José dos Pinhais, Paraná. Muito bem. Presidente, por gentileza. Esse é o vencedor. Sem perda de tempo. Fotografia contemporânea, paraense. É isso mesmo. É o próximo a ser sorteado. Presidente, próximo a ser sorteado. José Nicolas Mejia. É Mejia ou Mejia, o senhor conhece? É Mejia. Ah, Mejia. Então, José Nicolas Mejia, da Folha de Londrina, Londrina, Paraná. Acabou? Próximo livro, Refinaria Isaac Sabá, Petrobras e Amazônia, uma parceria de ontem, hoje e sempre. De Caldas Novas, Goiás, Jornal Diário e Mais Notícias, José Mangini. Não está, Mangini. Eu não vou falar o que o senhor falou aqui não, tá, presidente? Francisco Filho, do Jornal o Globo, Brasília. Não. Emanuel Ferreira, do Rio de Janeiro. Muito bem. Esse. São mais 3, parece. Olho da Rua, Brasil nas fotos, de José Medeiros. Gabriel Ventura Braga, a editora Nova Friburgo. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Muito bem. Bonito. Se eu falasse, eu tinha separado para o senhor, sorteado o senhor, né, presidente? A Flor do Cerrado, Torre de TV Digital de Brasília, de Silvestre Orgulho. Não, mas vamos ver agora, o senhor que tem que tirar. De confiança, a sua tirada. André Bento, do Jornal Atual, Itaguaí, Rio de Janeiro. Está dando Rio de Janeiro aqui, hein? Acabou? Ah, nós esquecemos de entregar junto com quem ganhou aí o Fotografia Contemporânea Paraense. Tem o CD aqui para o senhor pegar também. Desculpa a nossa falha. Esse CD é desse senhor aí que ganhou. Pronto. Acabou. Obrigado, presidente. Está liberado, presidente. Obrigado. Ah, por favor, os 4 passa para o Fausto, quem recebeu. Gente, vamos trabalhar. Lembrando, então, que o governador Eduardo Campos vai estar aqui às 16 horas, nos prestigiando. E lembrando, mais uma vez, que teremos sorteio de tablets e uma cafeteira no final dos nossos trabalhos hoje. Vamos agora, então, à palestra A Importância de se ter a circulação certificada em papel e digital. Essa é a palestra de Pedro Martins Silva, presidente executivo do IVC, o Instituto Verificador de Circulação, que toma a mesa agora, toma o seu lugar, juntamente com o moderador Nelson Santiago, secretário de Comunicação do Estado de Santa Catarina. Convidamos o diretor do CIENP, Conselho Executivo de Normas Padrão, Oscar Matos. E também Fabrício Gonçalves Costa, secretário da Secretaria de Comunicação Integrada SECOM, Presidência da República. E Adriano Calil, diretor executivo da ADI Brasil.
passar a palavra. Eu te passo a palavra e você se vira, por favor. Também agora com a presença do Adriano, eu passo a palavra, então, ao nosso moderador, Nelson Santiago. Você fala daí, fala daqui, de onde você quiser, tá? Bom trabalho. Boa tarde a todos. Eu sempre acho que é um desafio fazer qualquer apresentação na volta do almoço, assim, né, que o pessoal fica com aquele soninho pós-almoço, de repente alguém já tomou uma cerveja durante o almoço, eu vi gente tomando vinho também. E aí é um desafio a gente prender a atenção de todos. Mas nós vamos tentar fazer com que esse debate seja o mais produtivo possível para todos. Eu gostaria de começar fazendo um depoimento, na verdade, aqui na qualidade de anunciante que usa a mídia regional, não é? Nós temos uma situação, por exemplo, dentro da SECOM de Santa Catarina, que nós fazemos o cadastramento dos veículos aptos a receberem, né, os nossos recursos. E nós temos hoje cadastrados na SECOM de Santa Catarina aproximadamente 370 jornais. 370 jornais. Num estado com 6,5 milhões de habitantes. Então, é um índice bastante grande. E todas as vezes que a gente faz um plano de investimentos, incluindo o meio jornal e os jornais regionais, há sempre, obviamente, uma série de dificuldades, né, da gente conseguir contemplar todos os veículos nesses planos, dado que a nossa verba muitas vezes é limitada, né? Então nós começamos a discutir muito isso internamente dentro da SECOM, e eu sempre digo para a minha equipe lá e digo para o pessoal dos veículos o seguinte: a igualdade a justiça não é tratar todos igualmente. A justiça é tratar os desiguais desigualmente. Não é? Eu não devo tratar igualmente veículos que entre si são desiguais. Mas hoje eu tenho dificuldade de saber qual é o tamanho dessa desigualdade entre os veículos. Não é? E essa certamente é uma informação que muitos dos clientes, dos anunciantes, dos veículos de interior, ou dos veículos regionais, têm esta mesma dúvida, né? Às vezes eu brinquei aqui de manhã, Pedro, que às vezes eu vou visitar alguns jornais no interior de Santa Catarina, e eu chego às vezes numa cidade onde tem mais de um jornal, né, que é quase a totalidade delas, e às vezes eu faço visita em 3, 4 veículos e eu tenho o prazer de visitar no mesmo dia 3 ou 4 líderes, né? Porque obviamente todo mundo se considera líder, né? E seria difícil não ser assim, né? Mas na hora em que você vai fazer uma definição de investimento, você precisa saber a realidade do mercado, né? Então por isso nós lá na SECOM de Santa Catarina estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com o IVC. O IVC tem feito realmente um esforço muito grande para tornar o seu processo mais inclusivo, né, permitindo a entrada dos jornais de menor porte, dos jornais regionais, e nós acreditamos nesse caminho e pretendemos continuar seguindo. Então eu até pediria aqui na abertura desse processo que o Pedro Silva, representando o IVC, fizesse um pouco do relato, até talvez dessa experiência que nós estamos tendo pioneiramente em Santa Catarina, e ontem soube que ele está começando a fazer o mesmo no Rio Grande do Sul também, não é? No sentido de dar acesso aos jornais regionais a uma verificação de circulação, e sei que o SEMP também faz um trabalho parecido, né? O Oscar depois vai poder falar um pouco sobre isso também. Pedro. Okay. Alô? 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 Tá ligado? Agora tá. Todo mundo está me ouvindo bem? Ok. Realmente, eu acho que uma coisa que o secretário comentou e que eu acho que é importante é que nós queremos ter uma presença maior em veículos regionais.
Mas isso não quer dizer que a gente esteja ausente desse ambiente nesse momento, né? Fazendo uma análise, dentro do sistema do IVC, de maneira transparente, é só entrar no nosso site, quem for associado, e fizeram uma medida da circulação nas capitais do Brasil e uma medida da circulação no interior, ou seja, fora das capitais dos estados brasileiros, vai descobrir que metade da circulação está nas capitais e metade está fora das capitais, do que nós auditamos, né? Não é do Brasil inteiro. Mas essa realidade ela é diferente de acordo com a região. Se a gente vai na região sul, por exemplo, 2/3, quase 70% dos exemplares da circulação auditada na região sul não está nas capitais, está no interior. Tá? Isso não é uma desculpa para dizer que nós estamos satisfeitos com isso. Nós não estamos satisfeitos com isso, porque acabamos auditando os jornais de grande porte, jornais que hoje de manhã já mencionaram dados do IVC nas suas análises, mas a gente quer também estar nos jornais menores. Nós estamos trabalhando nisso há bastante tempo, há 5 anos nós estamos trabalhando nisso. Eu me lembro que quando eu estive aqui no primeiro congresso, nós anunciamos um produto que era extremamente barato e acessível, no valor, se não me engano, na época de R$ 1.700 por ano, para que um veículo de porte de até 5.000 exemplares de circulação por edição pudesse entrar no IVC, que era uma redução grande. O valor antes disso era por volta de R$ 7.000 por ano. Não foi uma iniciativa de sucesso, ou seja, não tivemos muitos jornais entrando nessa categoria, foram muitos poucos, mas foi uma iniciativa que trouxe bastante experiência para nós em entender qual que é esse mercado. Quando apareceu no ano passado essa oportunidade de ajudar a SECOM de Santa Catarina a expandir a auditoria dentro do interior do estado, né? E antes disso, na verdade, 2 anos já havíamos cooperado com o SEMP, eu acho que o Oscar vai falar um pouco disso depois, em permitir que outras empresas de auditoria pudessem entrar no mercado. Nós achamos que tínhamos aí uma grande oportunidade e fizemos um piloto em Santa Catarina, né? E eu vou comentar algumas coisas interessantes desse piloto, mas que ele já está disponível para expansão. Então estamos nesta semana e na próxima finalizando a parceria com a ADI do Rio Grande do Sul, né? E estamos abertos a conversar com qualquer outra empresa que nos permita ter essa parceria. O que é essa parceria? Para nós, administrar um número grande de jornais envolve um custo adicional de auditoria e de gerenciamento desse processo, né? Ou seja, é complicado e são jornais menores onde, se nós fôssemos cobrar esse custo, sairia muito caro. Ou muito caro para nós, ou muito caro para quem vai participar, né? Então, nós fizemos essa experiência estabelecendo parcerias que não são exclusivas. Então, no caso de Santa Catarina, nós fizemos com a ADI, fizemos com a Adjor e, posteriormente, fizemos também com o Sindejor. E a ideia é que essas empresas ou associações, isso vale também para centrais de venda, quem quiser fazer esse tipo de parceria com o IVC, até um dos credenciados pelo SEMP pode fazer isso, nós não temos aí nenhuma restrição. A ideia é que eles nos ajudem a gerenciar esses jornais menores, garantindo a difusão das informações e resolução de problemas de dia a dia, por exemplo, falta de um documento ou atraso num pagamento, que para nós é uma redução de carga de trabalho grande, e ainda mais pela distância, é uma redução de complexidade muito grande, então isso nos ajuda bastante. No final das contas, a auditoria continua sendo feita pelo IVC, ela não é terceirizada, mas nos permite fazer um processo de maior escala, né? E aí nós fizemos essa parceria e tivemos aí uma adesão inicial, somando as 3 entidades, de 160 jornais, tá? Que foi um grande sucesso. Quantos jornais o IVC audita hoje? Hoje nós auditamos por volta de 97 jornais. E de Santa Catarina vieram você falou agora há pouco. 160. 160. É. Ou seja, quase o dobro do que existe hoje de veículos auditados no IVC. Sim. E o IVC, é uma pergunta que muitos devem estar se fazendo quando ouvem esses números,
está preparado, tem condição, tem capacidade de atender? Como é que vai fazer para conseguir atender com qualidade a toda essa demanda que se está autogerando aí com um número muito grande de veículos? Bom, a gente está preparado para atender essa demanda com processos que são à distância, por exemplo, a entrega de documentos online. Mas eu acho que o ponto principal é esse apoio de organizações regionais que nos ajudem a fazer isso. Tá? Isso barateia o custo para os dois lados, né? E já são, muitas vezes, entidades como a ADI, né, que está organizando esse congresso, ou as ADIs, que já mantêm esse relacionamento com os seus jornais por outros motivos, por outros interesses. Então, adiciona valor ou adiciona valor à contribuição que vocês já percebem, por exemplo, das ADIs, e para nós nos permite essa expansão maior, né? Então, esse é o principal conceito. E como é que a gente conseguiu esses 160 jornais, né? O primeiro ponto é custo, né? E acho que custo continua sendo importante, e o custo nós reduzimos para R$ 60 por mês. R$ 60 por mês eu acredito que seja mais barato do que a conta dos celulares de cada um de vocês aqui nessa sala, em média, né? E isso vale também para a internet, ou seja, para a auditoria de internet, eu vou falar um pouquinho depois, é R$ 20 por mês. Isso é menos do que o almoço médio das pessoas, pelo menos em São Paulo, que é uma capital cara, né? Isso por mês. Então, são custos muito mais palatáveis e que permitem disseminar essas informações para as agências que fazem parte do IVC. Hoje nós temos 297 agências espalhadas no Brasil inteiro que têm acesso a essas informações. Então, na hora que eles vão planejar, digamos assim, o seu plano de comunicação, eles conseguem, tendo foco em alguma micro-região ou alguma região de qualquer estado, obter informações que vão acabar indicando a relevância de vocês dentro dos mercados, né? Então, esse é o nosso objetivo. O IVC tem um foco na área regional muito grande. No caso de internet, acho que dos poucos que fornecem a informação de websites nas 5.000 cidades brasileiras. Então, se vocês quiserem saber a audiência de qualquer um dos sites que nós auditamos em qualquer uma das 5.000 cidades, mais de 5.000 cidades brasileiras, vocês têm essa informação. Então, nós sabemos e acreditamos que a nossa vocação é regional. Eu queria só comentar uma coisa que eu acho que é importante. Para nós, Santa Catarina foi um piloto, aprendemos bastante, né? Ou seja, dos 160, 50 a 60 tentativas não progrediram além do pedido, dizendo que está interessado, né? Então, apesar de ser apenas um pedido, existiu um pagamento, existiu um relacionamento formal, mas nenhum comprovante de endereço nesses casos foram obtidos. Então, nesses casos, nós cancelamos, né, e desfiliamos ou cancelamos o processo de filiação. Dos outros 100, alguns progrediram, ou seja, o comprovante de endereço já está vindo, né, o contrato social também, mas na hora que chegam informações que são básicas para se medir, para se auditar uma circulação, por exemplo, um pedido de tiragem, alguns não estão entregando esse nível de detalhe. Então, nessa próxima fase, nós vamos desligar alguns dos 110 que sobraram, porque sem esse tipo de comprometimento de entregar documentos que comprovem os números que estão sendo oferecidos, não há como a gente continuar, ou seja, não existe realmente nenhum investimento da outra parte. Mas dos outros existe um grande progresso, né? Então, mesmo que a gente consiga apenas 50 nesse primeiro ano, né, de experiência, já é um avanço considerável para nós e acho que para a publicidade, né? E já tem 7 que estão prontos e já sendo auditados nesse momento. O que isso quer dizer? Que os relatórios, as informações juradas, nesse caso, são gratuitos, né? Então, seriam os relatórios finais da circulação deles, distribuição, no mês de abril, será divulgado em maio. Então, já temos aí alguma coisa gerando frutos, né? E o aprendizado disso, eu queria dizer que são algumas coisas que nós consideramos que são importantes. Existe um certo amadorismo, muitas vezes, dentro de alguns jornais, especialmente os pequenos, ou seja, não existe um processo formal
para se medir uma circulação, porque não se sabe, por exemplo, qual que é o roteiro de distribuição. Muitas vezes o pedido de tiragem é feito num papel de pão, né? Então, esse tipo de problemas nós encontramos. Outros problemas que nós encontramos é que as pessoas não entendem como é medida a circulação, qual o nível de controle, de documentação, principalmente de processos. E mesmo que sejam processos simples, adequados a jornais menores, eles precisam existir, né? Isso nos dá alguma angústia, porque muitos desses números que estão sendo produzidos por esses jornais, muitas vezes não são produzidos de uma maneira matemática, pelo menos, né? Então, é muito feeling, ou então se lembra de um pedido de tiragem que foi formalizado e esse passa a ser o número oficial, né? Mas acho que o grande aprendizado para o lado do IVC é que a gente precisa investir mais em consultoria e treinamento, né? Consultoria a gente não pode dar porque nós fazemos auditoria. Então, quem faz auditoria não faz consultoria, senão a gente fica com o rabo preso de ter recomendado alguma coisa e depois, quando vamos auditar, vemos que não é o mínimo necessário para ser auditado. Mas na parte de treinamento, eu acho que temos tido bastante sucesso. Não apenas para os jornais que estão participando, mas também para as associações que passam a funcionar como um mecanismo de comunicação do IVC com esses associados, disseminando e passando as informações necessárias. Então, esse treinamento tem dupla função: treinar e garantir que os conceitos são entendidos pelos jornais, que nunca participaram ou nunca mediram circulação de uma maneira profissional, mas também para as associações prestarem um serviço melhor e mais útil, né, para os associados. E, basicamente, o que eu tenho a dizer para vocês, além disso, é que nós estamos preparados para, sim, expandir esse projeto para outras áreas. Então, já estamos fechando com a ADI do Rio Grande do Sul, mas estão abertos a outros também que consigam concentrar um número de jornais um pouco mais considerável, né? Pronto, foi. Obrigado, Pedro. Eu gostaria de perguntar para o Fabrício Costa, que é o secretário de Comunicação Integrada da SECOM do Governo Federal, como a SECOM vê esse processo de verificação de circulação, né, dos jornais impressos, se há alguma movimentação da SECOM Federal nesse sentido, né, e o que ela já tem feito eventualmente para avançar nessa direção. Fabrício. Olá, boa tarde a todos. Agradecemos aí o convite para participar. Esses fóruns são sempre importantes para a gente que está no mercado de comunicação, para a gente fomentar aí e buscar alinhamento, boa prática, e para a gente do governo que está aqui em Brasília, distante aí de vocês, da maior parte de vocês no dia a dia, tentar falar um pouco do como a gente trabalha e qual é o alinhamento. Eu acho que boa parte de vocês deve conhecer a prática de governo federal, o que essa gestão, iniciada na gestão do governo Lula, implantou em termos da nossa gestão de mídia, da nossa política de mídia, onde a regionalização é uma das diretrizes de comunicação, está previsto em decreto, inclusive. Então, esses fóruns são sempre muito importantes para a gente revalidar e dizer que continuamos trabalhando nesse sentido de buscar que as comunicações do governo sejam eficazes, técnicas e abrangentes. E a gente aposta muito que a comunicação desconcentrada ela é eficiente e começamos isso no governo Lula e continuamos nessa prática até hoje. Acho que a discussão atual realmente, principalmente na questão dos jornais, passa na questão da circulação. É um momento rico para que a gente possa evoluir dentro desse processo, até porque eu acho que já se construiu uma maturidade do meio, há um questionamento forte sobre a questão da efetividade do meio jornal em relação a pesquisas que têm sido colocadas. E nós, a SECOM, a gente sempre trabalhou em conjunto com os jornais no sentido de demonstrar que é um meio relevante e importante, mas que precisa, sim, buscar
qualificação de informação, qualificação no sentido que ele é o balizador de custo da sua região. Nenhum custo pode ser maior do que aquele que tem a circulação auditada hoje, então é um princípio de valoração, mas nós não excluímos os jornais não auditados da nossa prática. Mas sabemos que é um caminho que, principalmente, os jornais têm que pensar com carinho, porque essa qualificação é que vai propiciar maiores participações, um olhar mais tranquilo do planejador publicitário no sentido da efetividade da sua ação. E para contribuir com isso, com essa discussão, e o momento foi muito propício, a gente demandou uma pesquisa com o IBOP, que hoje nos atende através de um processo de licitação, uma pesquisa específica com os jornais, com vocês, devem ter, alguma parte de vocês deve ter sido pesquisada, no sentido de entender como é que os jornais entendem a questão da circulação. Eu trouxe para vocês, vou apresentar muito rapidamente, tá, Nelson? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente torna público isso, e é um insumo importante, tanto para jornais, para entender a realidade do mercado, para a gente que é anunciante, para entender as dificuldades ou argumentações para que essa questão da circulação não avance, e para institutos e entidades que querem promover esse movimento de certificação. Acho que tem um insumo bacana e, inclusive, uma avaliação do nosso trabalho. Queria pedir aí para abrir a apresentação, vou tentar passar ela de uma maneira mais rápida possível para vocês. Ela vai estar disponível, ela ainda não está pública, mas quem quiser ter acesso a esses dados mais detalhadamente, é só nos procurar. Vamos lá. Enquanto eles abrem aí a pesquisa, o arquivo, dando informações, é uma pesquisa que a gente realizou nos meses de dezembro e janeiro, em todas as regiões do país. A gente aproveitou os nossos dados cadastrais, aí, do nosso grande cadastro de veículos. Pode passar uma lâmina, por favor? Mais uma. Representativas desse grande universo de 2.700 jornais que nós temos hoje. Priorizamos os jornais que estão efetivos, que estão trabalhando mais constantemente com o governo, não só diários, outras periodicidades, mas a gente deu peso relativo à participação desses jornais para que tivesse uma representatividade no meio. Vamos lá. Pode passar? Aqui só um rápido extrato do perfil dos respondentes. Aí prevaleceu uma questão do perfil masculino. Perguntados aí a gente passou o dado do responsável pelo contato, aí são os diretores do jornal que responderam em sua maioria.
editores também responderam, gerentes e até proprietários dos jornais, em sua grande maioria. Tem ali um extrato de faixa etária, de tempo na função, eu acho que a gente não precisa detalhar. Um dado aqui que é importante é o dado da participação entre esses pesquisados em termos de tiragem. A maior parte você vê que do pesquisado, até porque é representativo desse grande cadastro, a gente falou com as baixas tiragens, que a gente classifica até 5.000 exemplares, e representativamente a gente fez esse olhar sobre a região. Sudoeste tem a maior participação entre pesquisados, porque dentro do nosso cadastro é o que tem hoje a maior participação em títulos, seguido do Sul e as demais regiões. E aí a gente vai para os resultados, efetivamente. Esse primeiro bloco, a gente perguntava, no geral, níveis de conhecimento sobre certificação de circulação. E aí, nessa primeira pergunta, se você já ouviu falar sobre certificação de jornal, quase que a maior parte, aí, 80%, diz que sim, já ouviu falar. Mas quando você aprofunda e pergunta, tá, qual é o grau de conhecimento que você tem sobre este processo de certificação de jornal, a gente já começa a ter um dado interessante, que são ali os 52% que se conhece mais ou menos sobre este processo, né? Passando em seguida, a pergunta era, e você tem? Só para validar, são dados que a gente tem em cadastro, mas a gente pediu para dar na visão do respondente, a gente aí mostra que a maioria realmente ainda não possui dentro deste grande universo, e que 23% sinalizou que possui, acreditamos, não batem com os dados que a gente tem em registro do cadastro, mas a gente acredita que já é feito de alguma movimentação iniciada nesse sentido, ou talvez algum desconhecimento sobre claramente do que é. Aí fomos a quem não possui a certificação, um universo de 219, mais ou menos, jornais, arguindo sobre motivos pelo qual você não possui, e aí o primeiro, numa primeira e numa segunda menção que se torna forte, é a questão do desconhecimento sobre o processo. Aí eu acho que começa a aparecer dados relevantes e bons para a gente poder trabalhar, e esses fóruns, com a presença do IVC e do SEMP, são sempre ricos nesse sentido, né? E ainda está contaminado uma questão, apesar das falas aqui do Pedro, e a gente ter acompanhado realmente que a questão de custos ela tem se minimizado muito nos últimos anos, ainda há uma imagem, né, que talvez a gente de comunicação tenha que desconstruir, a questão do custo colocado aí dentro. E ali, em seguida, os jornais que disseram que já estão em processo de certificação, é um dado relevante e bom também dentro desse processo, porque já começa a aparecer com a importância desse processo, coisa que há alguns anos não existia. E aí, por fim, claro, sempre vai ter isso, a questão da não exigência por parte de nós anunciantes. Isso é declarado não está no primeiro nível, mas de informação, acho que há um trabalho de informação a ser feito, mas da parte do anunciante é declarado pelos próprios jornais, já que eles não me pedem, para que eu faço, né? Uma coisa para nós anunciantes, estamos pensando aí com carinho. Aqui a gente também estendeu, além da questão da circulação, para perguntar sobre tiragem e distribuição também. Perguntamos se existiria nos títulos alguma auditoria de tiragem, aí também boa parte deles diz que não possui, nunca possuiu, e vou ali marcar um dado importante, que é esses 6% que diz que em algum momento já possuiu, porque ele foi aprofundado. Apesar de ser um universo muito pequeno de jornais, a gente foi a perguntar para ele, por que você deixou de ter essa auditoria de tiragem? E aí também a questão do custo e da não exigência por anunciantes também foi colocada em destaque aí, apesar de ser um universo pequeno dentro dessa realidade. E perguntamos também para quem nunca possuiu o porquê, e aí nesse caso da auditoria de tiragem ficou muito clara a questão da não exigência pelo anunciante. Outro olhar de reflexão aí que a gente passa a ter sobre esse processo também, mas associado ainda também à questão do custo gerado por esse tipo de serviço. Perguntado sobre quando ele é solicitado
a ter esses dados de tiragem, como é que ele informa. Maior parte desse universo está em cima de dados próprios, né, com informações próprias sobre a venda de exemplares de jornal, uma declaração emitida por ele mesmo, a nota fiscal de gráfica e a informação diretamente dos números de circulação e tiragem dentro de alguma escala. Então, esse é o universo de como é trabalhado hoje. Sobre serviços de auditoria de distribuição, universo mais ou menos semelhante, já possui, nunca possuiu também 74% deste universo, e também perguntado qual é a maneira que ele presta conta sobre esses dados de distribuição. São controles próprios, declarações e informações do próprio jornal, ou apresentam documentos contábeis. No geral, é informação própria. Se é aceito ou não está no mérito dessa questão. Aqui a gente quis cruzar essa questão da circulação com a questão publicitária, que está lá no cerne da nossa atividade no dia a dia, perguntando principalmente a relevância da relação entre a certificação, principalmente de circulação, com a atratividade em termos de anúncios publicitários. E aí vamos para a primeira questão: a certificação de circulação beneficia o jornal? Aí o verde escuro e o verde claro demonstram assim, que o representante do jornal entende que esse processo de certificação é salutar para o processo, né? E também entende que este processo evita que entre o jornal o título aventureiro, aquele que só aparece para colher, eventualmente, anúncios publicitários de ocasião e tudo mais. Esse processo, todos concordam principalmente que é isso. Quando a gente entra no módulo de se a certificação prejudica o acesso do pequeno, aí você já há uma divisão aí de informação, pendendo um pouco, a maior parte ali, dizendo que sim, pode prejudicar o pequeno, talvez na visão de que, na comparação dele com os demais, ele pode se sentir fragilizado, né? E que as agências deveriam priorizar quem tem a circulação. Também estão divididas aí as opiniões. E o mercado publicitário, a pergunta é se ele entende que o mercado já prioriza. Opiniões um pouco divididas aí nesse sentido também. Aqui a gente fez um módulo, até contributivo muito para o trabalho do SEMP nesse sentido também, aproveitando essa questão do desconhecimento sobre o processo de certificação de conectar, se os jornais estão cientes de um processo de credenciamento que, a princípio, o SEMP está tocando, mas a gente deixou a questão aberta. Você conhece uma empresa ou algum processo de credenciamento de circulação diferente do IVC, ou qualquer um que esteja próximo de você ou da sua realidade? Aí é uma informação boa para a gente trabalhar lá junto com o SEMP, nesse sentido, que 83% diz que é a primeira vez que ouviu falar sobre isso, desse universo, né? Então, novamente, a questão da informação aí, da gente tratar essa informação, que existe um trabalho sendo colocado, eu acho que é importante, principalmente para esse perfil de jornais que a gente está trabalhando de interior. Mas quando perguntar, não conhece, mas você aprova esse tipo de ação de credenciamento de outros institutos, além do IVC, nesse processo, para que possa se ampliar? Há uma maioria que concorda que isso é salutar. E o porquê que aprova essa ação? Porque isso vai dar mais credibilidade às suas informações, evita fraude, corrupção, desvio de verbas para veículos, e valoriza quem está no mercado e assim por diante. Eu acho que é um senso comum que todos já sabemos. Razões pela qual desaprovaria essa ação, um universo pequeno de respondentes, apenas 9, mas a gente registrou aí, porque sempre volta a questão de custo e a preocupação e ali pontuar de alguma maneira a burocracia desse processo, mas foi a primeira vez que a questão burocrática, para um universo bem pequeno, apareceu em termos desse processo. Então, esse é o modular da questão da certificação. A gente tem mais dados abertos, mais informações que podem ser cruzadas, inclusive por tipo de jornal, por região, que aí a gente está
vai disponibilizar isso para quem estiver interessado, principalmente para quem atua no sentido de buscar essa fomento. Eu só vou fechar aqui. A gente aproveitou para ter uma avaliação dos jornais sobre a nossa política de comunicação e para saber níveis de conhecimento do que os jornais desse universo reconhecem. Perguntamos se conhece a política de investimentos de mídia puxada pela essa questão da desconcentração. Para nossa felicidade, aí um bom índice diz que conhece, sim, essa política. Também um bom índice diz que aprova essa política de investimentos, cerca de 70%. E em alguns itens a gente perguntou qual é a parte dessa política de investimentos que você mais conhece. E aí foi bom para a gente também, porque isso vai afinar algumas coisas que a gente precisa melhor divulgar e outras não, mas que há necessidade de estar num cadastro, a comprovação de regularidade, a comprovação junto à Receita Federal, o alinhamento sobre a Receita, são itens que são plenamente identificados e reconhecidos, já conheciam, né? E lá por baixo, o que a gente vai precisar, que são itens importantes, que infelizmente apareceram pouco, que é justamente a questão do critério técnico de planejamento, a desconcentração, que apesar da gente falar bastante, eu acho que a gente ainda vai ter que falar mais algumas vezes, aí reforçar esse nosso trabalho. Aqui, a esses itens foi dado grau de importância e se manteve aí uma lógica, o que ele considera, dá uma pontuação, o que ele considera importante dessas ações, aí sim a questão do cadastro, a comprovação de regularidade e a valorização das estratégias de regionalização também foram bem pontuadas, e alguns outros itens a gente precisa melhorar. A gente aproveitou para perguntar se houve uma percepção de mudança na política de investimento de mídia do governo. Nossa intenção era medir se essa gestão em pró da desconcentração, de uma valorização dentro do possível de uma programação ampliada, isso estava sendo percebida. Numa primeira instância, parece que sim, pelos jornais, avaliaram também positivamente essa política, e aí a gente pediu para citar aí alguns aspectos positivos dessa mudança. A primeira que aparece em destaque, e bem mencionada, é a questão da valorização dos pequenos jornais locais, jornais em surgimento, né? E a democratização junto à população do maior acesso à informação, acho que é relevante, é o que a gente se propõe a fazer mesmo, e a gente está feliz com esse resultado. Aspectos negativos que foram levantados: pagamento, parece que, inclusive, recente, temos alguns problemas a administrar na administração federal, e ainda há uma percepção de concentração nos grandes títulos de mídia, e a diminuição de publicidade, é um pleito que a gente realmente tem recebido bastante. Trabalhamos no sentido de tentar sempre valorizar o meio e manter essas políticas, mas eventualmente, ocasionalmente, alguns anos estão em baixa, outros estão em maior alta, e a gente vem tentando sempre, apesar de dificuldades de aumento de verba, a gente tem tentado sempre ter uma política crescente de participação. Bom, esses são os dados aí que eu trouxe em primeira mão para vocês, primeira vez que a gente expõe isso, estão à disposição, como nós estamos à disposição lá na SECOM para dúvidas, trabalhos. Está aqui comigo a Ana Carolina, que é a diretora de mídia, que é responsável por esse cadastro, negociações do dia a dia também, que pode prestar qualquer informação, sempre no sentido da busca da boa prática, e espero que nesse fórum aqui específico sobre circulação a gente tenha trazido aí dados relevantes para contribuir para o amadurecimento desse processo. Muito bem. Obrigado, Fabrício. Me pediram para a gente acelerar um pouquinho aqui, que nós estamos um pouco atrasados. Eu vou passar a palavra agora para o Oscar Matos, diretor do SEMP, que também tem feito iniciativas no sentido de dar ao mercado mais opções de verificação de auditoria de circulação. Eu gostaria que o Oscar falasse um pouco a respeito dessas iniciativas e como elas estão acessíveis aos jornais regionais de todo o Brasil. Ok. Eu trouxe uma apresentação. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a Associação de Diários do Interior e a Central de Diários do Interior por essa iniciativa, pelo 2º Congresso. Parabéns, número de pessoas bastante considerável, e é bom saber que os jornais regionais, que esses jornais do interior estão tão interessados em se profissionalizar, em atingir
metas e desenvolver as melhores práticas. Parabéns a todos. Eu trouxe uma apresentação um pouquinho mais extensa, mas eu vou encurtar, viu, secretário? Obrigado. Eu vou, em detrimento do tempo, porque lá no sempre é assim, é o dá ou nós toca, né? Então, eu acho que não sei se já está, se eu posso... Ainda não. Pois eu vou fazer... Mas esse tempo que demorou aí para botar a apresentação, a gente te dá de crédito depois, a Ok. gente não corta do teu tempo, fica tranquilo, a gente compensa isso. Já tinha feito uns 5 slides. Comerciais, né? Esse não é o meu. É esse aí? Não, não. Não é? É um break de 15 segundos. Esse é teu? Pô, você é um dinossauro, Adriano? Foi isso que eles quiseram dizer? Não entendi. Não entendi essa, viu? Já tinha feito a apresentação inteira. Já tinha Pois terminado. olha. O que será que aconteceu? Mas, Oscar, vai adiantando aí no discurso para o pessoal. Bom, aí. então eu vou dizer o seguinte, eu queria aproveitar e fazer um comercial aqui. Ah, já veio. Apareceu. Vamos lá, agora vai ser... A ameaça foi suficiente. Não está mudando o slide. Foi demais. Não, eu vou rápido aqui, eu vou pular alguns slides. Eu consegui ler todas elas até agora. Pode continuar nessa velocidade que está bom. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma propaganda aqui. O SEMP lançou recentemente um livro sobre compliance. É um livro que ajuda a entender as leis e as normas que normatizam as relações entre agências de publicidade, anunciantes e veículos de comunicação. O livro está no nosso site em português, espanhol e inglês. Eu recomendo a leitura, uma leitura desse livro, porque é um livro que foi feito pelos advogados do SEMP, pelo escritório do Dr. Tércio, né, pelo Caio Barsotti, que é o nosso presidente, pelo Dr. João Luiz. Então, uma equipe de muito competente que tornou esse livro uma realidade. Então, eu convido a todos aí a visitar o nosso site www.semp.com.br e tenha o livro digitalizado. Eu vou pular o BUP aqui também. Bom, vamos lá. Em termos de auditoria de circulação, o SEMP realizou um trabalho para o credenciamento de empresas de auditoria de circulação de mídia impressa. São empresas privadas que foram capacitadas, credenciadas a realizar a auditoria de circulação. Isso era uma demanda antiga de anunciantes, agências e veículos, ela é pertinente a melhores práticas, é um critério efetivo para planejamento de mídia, e eu queria dizer, hoje alguém falou de um jornal de 5.800 exemplares, numa cidade de 80 mil habitantes. Esse jornal auditado pelo IVC, o mídia vai considerar os números 7,25, o índice de penetração dos exemplares na população, e usando um critério de 3 leitores por exemplar, representa 22% de penetração. É um baita número, né? Agora, se o seu jornal não é auditado pelo IVC, o mídia vai estimar, e se ele for estimar a penetração do seu jornal na população, vai dar número bem menor do que esse, deve dar algo em torno de 4,5 e que 12, 14, mais ou menos. Isso pelos padrões que eles usam normalmente para avaliar jornais não auditados, ou jornais e revistas, a mídia impressa. Então, é muito interessante
que os senhores hoje prestem muita atenção e coloquem na sua pauta a auditoria, a verificação de circulação. Otimização dos investimentos, né, destinação objetiva com critério técnico dos investimentos públicos e privados. Hoje o Fabrício acabou de dizer aqui, todas as secretarias de comunicação, seja federal, estaduais ou municipais, estão altamente capacitadas e com pessoas muito competentes para analisar e para destinar os investimentos publicitários. Critérios e padrões de qualidade, uma comissão técnica de pesquisa do SEMP foi formada. E eu queria dizer que todo esse trabalho foi feito numa parceria com o IVC. Né? O IVC sempre esteve presente, participou. Né? Essas empresas de auditoria que estão credenciadas, elas têm que usar normas que foram determinadas pelo IVC. E hoje no site do SEMP os senhores podem encontrar esse número de empresas que já estão credenciadas, obviamente o IVC está junto também, são empresas que estão credenciadas em todo o Brasil para realizar auditoria de jornais. Então é isso, são essas empresas. Finalizando aqui, a autorregulação só existe quando há compromisso moral de respeitá-la, isso é muito importante, e não basta a agência, ou o veículo, ou o anunciante seguir as normas, né? Desculpa, não basta que a agência, as agências de publicidade certificadas sigam as normas, é preciso que anunciantes e veículos de comunicação a conheçam e a sigam também. E para isso, hoje, então, tem o nosso livro de compliance, que está à disposição no nosso site. É isso, secretário. Rápido, Nelson. Parabéns, Oscar. Você foi super sintético aqui, ganhou pontos. Ganhou pontos. Obrigado. Eu peço desculpas por ter acelerado aí, mas é que a gente está realmente com o tempo um pouco estourado. Calil, eu queria que você desse agora um depoimento rápido de quem está do outro lado do balcão, né? Ou seja, aqui nós temos, eu e o Fabrício aqui como clientes, né, como anunciantes, temos 2 certificadores aqui, mas você tem acompanhado muito de perto o processo que nós temos feito em Santa Catarina, lá em parceria com o IVC, e queria que você colocasse como essa realidade tem sido percebida por parte dos veículos, né, até usando ali os pontos que vieram na pesquisa da SECOM federal aí, sobre como no país se percebe o processo e como ele está sendo de fato lá em Santa Catarina. Secretário, não sei se vou conseguir dizer como os veículos estão percebendo, mas eu, primeiro, gostaria de parabenizar quem teve a disposição de vir até aqui, porque eu acho que ganharam muito, ganharam com as falas do secretário Nelson, do Catani, e agora o Oscar está fechando com chave de ouro. Eu acho que a questão da circulação e medir a circulação, nós já falamos sobre isso hoje de manhã na nossa apresentação, mas eu acho importante quando o governo federal se manifesta com relação à quantidade de veículos com que ele vem falando. Isso é muito bom na democratização da comunicação, mas eu considero a eficácia talvez o fator mais importante, mais relevante em todos os níveis, não só em nível de governo federal e estadual, como na iniciativa privada. E isso está diretamente ligado à relevância de cada veículo. E tratar desigualmente os desiguais é absolutamente fundamental no processo. Qual a grande preocupação hoje quando a gente fala em auditagem, seja do IVC ou de todos esses institutos credenciados aqui, e o SEMP está de parabéns na medida em que avançou competentemente nessa área, ampliando o espectro, né? Mas será que a gente vai conseguir, e isso eu vou colocar aqui para o Fabrício, aqui, que é um entendido dessa área, aqui para o secretário, aqui, comprovada a penetração, a maior relevância local do veículo como informação na localidade, nós vamos considerar a possibilidade de rever o formato de cálculo de custo de compra do investimento no meio, se demonstrada a eficácia do meio impresso, porque a conta que se faz também é uma conta antiga, ela é uma conta de quantidade, ela não é uma conta de qualidade. E na medida em que eu quero me comunicar, porque na medida em que o jornal tem a história de ser formador de opinião e ele reverbera uma quantidade de pessoas muito adiante do que qualquer outro veículo de comunicação, até que ponto isso será computado numa nova forma
de quantificar o investimento, porque essa é a grande preocupação. Se o jornal, vou voltar lá para o meu amigo Eladio de novo, lá, do nosso dinossauro, lá, se ele tiver 5.800 com 22% de penetração, então a conta é diferente. E nesse momento, ele está sendo tratado como se qualquer um outro fosse no seu município. Que vantagem ele vai ter em avançar nesse processo de se expor na realidade do seu negócio? Essa é a colocação, secretário. Não A sei se vantagem, no nosso ponto de vista, é total. É o que se precisa, inclusive, para que a gente possa, eu falei rapidamente sobre isso, mas é o que se precisa para dar um passo de qualificação nessa relação, inclusive. Porque, realmente, hoje, nós da SECOM trabalhamos no sentido da inclusão, queremos participação, tentamos e trabalhando todos os dias para fomentar essas participações, só que agora, para estabelecer um outro patamar, o que a gente precisa é insumo técnico mesmo, de circulação, de auditoria, de tiragem, para que a gente possa dar esse passo adiante e estabelecer um processo equalizado de acordo com o tamanho da audiência, que em publicidade é o que nos interessa dentro do nosso trabalho do dia a dia. Então, o primeiro passo de abraçar os veículos, de incluir, de trazer a eles dentro de uma realidade de possibilidade de estar presente em ações do governo, isso foi dado há 5 anos atrás, e a gente vem de lá para cá fazendo um processo de qualificação, onde a gente vem pedindo documentações e tudo mais, mas ainda falta para o universo grande de jornais e também para o universo de rádio, a gente ter dados melhores e mais apurados para que a gente possa ser mais justo também nessa relação comercial. Como eu falei para vocês, com dados de circulação na mão hoje, eu posso estabelecer uma negociação com base no CPM. Hoje, na maioria dos casos, a gente estabelece uma negociação com base na realidade do custo da praça. Não me parece justo isso, mas nós temos que trabalhar com critério dentro do governo federal para justificar a boa aplicação dessa verba pública. E é o dado que, como dizem por aí, o melhor dado que se tem é o dado que tem na mão. Mas, por um universo muito grande, a gente ainda está carente dessa qualificação, então a gente vê sempre com bons olhos este processo de entrada de mais auditoria, de mais institutos poder fazer esse serviço, porque realmente para nós e para todo anunciante, mercado, o que se precisa é isso, vai abrir portas, nós do governo já nos pautamos democraticamente a atingir. Eu acho que isso vai ser propício, inclusive, para abrir portas para outros anunciantes do mercado privado que talvez hoje estejam reticentes de participar por falta desse dado mais consistente, mas trabalhamos com o dado que temos na mão e, enquanto não tivermos os dados, vamos continuar trabalhando e vamos estar sempre tentando construir formas novas de sermos cada vez mais justos dentro do processo e nessa relação que a gente tem com os veículos diversos de comunicação. Okay. Calil, você quer complementar? Queria, agora vou usar o exemplo do Grupo Sinos, do NH. Ele não precisa de IVC para comprovar sua eficácia em Novo Hamburgo. O governo de Santa Catarina avançou nesse processo na medida em que ele passou a valorizar quem se expõe, quem demonstra a sua realidade. O IVC, com todo o esforço que faz, o SEMP, com o esforço de credenciar diversos institutos, nós temos hoje, talvez, 200 jornais auditados no país, perto de uma realidade de 2.000, 3.000 jornais. Quanto tempo o Grupo Sinos vai esperar para que seja reconhecida a sua competência, a sua eficácia no seu mercado? Será que nós vamos ter que esperar os outros se atualizarem ou vamos começar a prestigiar quem efetivamente fez o dever de casa mais cedo? Eu acho que é para você. Por favor, breve, por favor. Está faltando mais anunciante aqui na vida. Não, eu acho que eu acho que o prestígio e a ação ela acontece no dia a dia das suas relações. Eu acho que a gente está caminhando para isso. O que a gente não quer é tomar uma medida automática e ditatorial no sentido de excluir este grande universo de veículos que hoje não possuem dados estimados. Para isso, a gente pediu a pesquisa. É um movimento natural da gente poder, no futuro, trabalhar com mais qualidade com esses títulos que têm realmente os dados na mão para que a gente possa fazer. Vou reforçar, hoje a gente já dá um princípio de valorização a quem já tem no princípio da negociação. Esses jornais já passam a ter esta realidade. Os demais jornais concorrentes da praça não têm custos que ultrapassam
a realidade desses títulos. Então, o princípio da valorização, ela existe e a gente trabalha no dia a dia para que ela seja valorizada para quem tem e para quem tem esse dado para comprovar e mostrar essa sua cobertura, essa sua grande audiência, a gente trabalha. O que a gente está indo é paulatinamente num trabalho, acompanhando e incentivando os trabalhos das iniciativas. Estamos vendo agora com bons olhos esse crescimento. O IVC, que hoje o Pedro me falava, tem 100 títulos auditados. Se esse trabalho só de Santa Catarina fizer efeito, a gente passa a ter mais 50% aí da base ampliada, o que é já de se comemorar, e é o que faz a gente, anunciante, já começar a olhar com perspectivas para que sim possa se tomar uma medida de começar em volumes a valorizar. O que a gente gostaria de entender, porque boa parte dos que estão aqui do universo de jornal ainda não aderiram, a gente não vai ser deliberativo no sentido de dizer, olha, agora é mais para um e mais para outro. Valorizamos no nosso processo do dia a dia, valorizamos nas programações limitadas, os jornais que possuem auditoria, mas ainda vamos estar trabalhando, vamos, num próximo movimento, tomar novas medidas de valorização, mas vamos construir esse processo para que o mercado de jornais não se enfraqueça, para que a gente consiga manter a força do jornal do interior, a força dos pequenos e dos grandes, fomentando a participação de governo, e aí sim a gente vai conseguir dar esse filtro e essa qualidade para o meio que a gente espera, é uma atribuição de governo também nesse sentido. Ok. Bom, eu acho que não se trata, num processo de verificação de circulação, de você ter um processo que seja excludente, não é? Nós, por exemplo, na Secom Santa Catarina, nós não estamos deixando de anunciar, e não pretendemos deixar de anunciar, nos veículos que não tiverem IVC. Agora, o que eu acho que há necessidade, e esse é um raciocínio nosso lá, é de concentrar a verba naqueles que têm a sua circulação auditada, por dois motivos. Nós acabamos de ver na própria pesquisa da Secom Federal aqui, que as pessoas acham, primeiro, que o processo é caro. Não é. R$60 por mês não é caro, né? Segundo, eles acham que falta, entre aspas, um retorno do mercado, né? Ou seja, não adianta eu fazer a auditoria porque o mercado não vai reconhecer. E acho que nós, como entes públicos, temos que dar o primeiro passo nesse sentido. E lá nós já estamos, sim, diferenciando nas nossas campanhas, dando mais verba, mais anúncios para quem está entrando no processo do IVC. Eu acho que a gente tem esse papel de indutor, né? Que é muito importante, mas obviamente é uma política nossa. Eu queria, para encerrar, dar mais um minuto aqui para o Pedro, para o Oscar, que infelizmente puderam falar menos do que eu sei que gostariam e teriam muitas coisas a dizer, para fazerem um fecho desse nosso painel. Eu acho que tem uma coisa que é bastante importante nesse processo, além de tudo que eu já disse a respeito dos benefícios de trazer a transparência de números para o mercado publicitário, duas coisas acontecem. Eu acho que, além do grande anunciante nacional, que são os governos, né, tanto federal quanto os estaduais e os municipais, vários grandes anunciantes hoje não utilizam isso da maneira adequada, porque não têm acesso a informações confiáveis. Eu, durante 20 anos, trabalhei na P&G, trabalhei como diretor de mídia, ou seja, autorizava verbas, e é o maior anunciante do mundo, e existe uma política global na qual, em respeito aos acionistas e prestando conta para acionistas, não se anuncia em veículos que não sejam medidos ou através de pesquisa ou auditados em termos de circulação. Isso é ferro e fogo? Óbvio que não. Mas qualquer outra coisa que saia disso é dinheiro de brincadeira para você experimentar, para ver se tem algo interessante. Ou seja, é como um investimento em experiência, mas não é investimento de gente grande, né? E eu acho que é isso que todo mundo quer. E um outro ponto que eu acho que é importante, nesses jornais com os quais nós estamos trabalhando nesse momento e com as associações, eu acho que o benefício de profissionalizar e de organizar o processo de circulação que envolve distribuição em bancas, distribuição em pontos de distribuição para os gratuitos, de entender quais são os repartes, como é que é feita a programação da tiragem,
toda essa parte de organização leva a outros benefícios além de transparência, e essa transparência atrair investimento publicitário. Leva a um conhecimento melhor da sua empresa. E esse conhecimento melhor da sua empresa leva a melhorias, aperfeiçoamento, a busca de eficiência, que é o que aumenta a produtividade, é o que empurra a economia e as empresas para frente. Então, acho que nesse ponto a gente também está tentando contribuir e já estamos percebendo que os jornais estão, digamos, entendendo isso e se beneficiando não só da parte de ter o investimento publicitário, mas também de se organizar melhor. Acho que esses, para mim, são pontos importantes que eu esqueci de falar. Com certeza. Oscar. Secretário, eu inicialmente gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar também ao Pedro por esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo em Santa Catarina, que eu acho que vai se proliferar pelo Brasil, né? Eu acho que é uma sementinha que vocês estão plantando que vai... né? E gostaria de dizer também que eu conheci eu trabalhei no mercado publicitário por 40 anos, e nesses 40 anos eu assisti a história de 2 grandes jornais que não eram auditados pelo IVC e passaram a ser auditados pelo IVC, e é claro que o jornal não amanheceu o dia seguinte abarrotado de anúncios, né? Mas os 2 jornais deram 2 grandes viradas a partir do momento que eles passaram a ser auditados pelo IVC. A gente passou a ter um outro tratamento pelo mercado publicitário. E, para finalizar, então, eu gostaria de convidá-los a visitar aí a nossa página do SEMP e olhar as empresas que estão credenciadas para realizarem a verificação de circulação. Gostaria de agradecer também o convite para participar desse painel, e eu espero que o painel tenha contribuído para o conhecimento dos senhores. Muito bem, agradeço a todos. Infelizmente não vai haver tempo para abrirmos perguntas, mas certamente os painelistas permanecem aqui conosco para poder responder dúvidas aí pessoalmente dos donos de jornais do interior. Muito obrigado a todos. Nós, da organização, que agradecemos essa mesa que bastante nos trouxe. Obrigado a todos. A foto ali embaixo, oficial. Vão as duas, uma entrega uma coisa, outra, esquece a água.